Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, no qual vou fazer uma breve revisão sobre o método de variáveis separáveis para resolução de EDOs de ordem 1, tá? Eu vou começar com um exemplo de um PVI, resolver esse PVI com vocês, depois apresentar o cenário geral, né, e mostrar que não muda nada do PVI para o caso geral. Lembrando que uma equação de ordem 1 é dita separável se ela puder ser escrita dessa maneira aqui. Uma função m de x mais uma função n de y vezes a derivada de y com respeito a x, tá? E o exemplo que a gente vai resolver é o seguinte. Então, considerar o seguinte PVI. y' igual 1 menos 2x que multiplica y sujeito a restrição y de 1 igual menos 2, tá? Primeira coisa que a gente observa é que, na verdade, aqui está um pouco diferente daqui, né? Mas não tem problema. Com um simples rearranjo aqui, dividindo os dois lados por y, por exemplo, a gente consegue reescrever como 1 sobre y vezes y' igual 1 menos 2x. E depois, subtraindo 1 menos 2x dos dois lados, 2x menos 1 mais 1 sobre y vezes y' fica igual a zero. E a gente tem que isso aqui corresponde à função m de x, e isso aqui corresponde à função n de y. Y' é a derivada de y com respeito a x e está tudo certo, né? Pois bem, note que eu posso visualizar m de x como a derivada com respeito a x. Então, note que a derivada com respeito a x de x ao quadrado menos x é precisamente 2x menos 1. E a derivada com respeito a x de ln de y é precisamente aplicando a regra da cadeia. Lembrando aqui que, como nós aqui na equação derivamos y com respeito a x, y é função de x, tá? Então, quando eu olho para ln de y, isso é uma composição da função ln, logaritmo natural, com a função y de x, tá? Então, é como se nós tivéssemos aqui vamos pegar aqui que está a reta real, aí tem uma função que leva o x num valorzinho y de x, que é a função y. E aí, a gente aplica a função logaritmo natural e obtemos ln de y de x. Então, temos uma composição, né? ln composta com a função y. De modo que, para derivar com respeito a x, a gente tem que aplicar a regra da cadeia. A regra da cadeia para a derivação de composição diz que a derivada da composta é a derivada da função, entre aspas, de fora, que nesse caso é o logaritmo natural, aplicada na de dentro. A derivada do logaritmo é 1 sobre x, né? Então, derivando, nesse caso aqui, 1 sobre aplicada em y de x, 1 sobre y de x, vezes a derivada da de dentro, vezes y'. Tá? Que é a mesma coisa que 1 sobre y vezes y'. Então, tanto a primeira parcela aqui eu consigo ver como a derivada com respeito a x de uma função, como essa segunda parcela eu vejo como a derivada com respeito a x de uma outra função. De modo que eu posso reescrever a nossa equação. Vamos pegar daqui para cá. Reescrever a equação como 2x menos 1 mais 1 sobre y' igual a zero é a mesma coisa que a derivada, isso aqui equivale a derivada com respeito a x de x ao quadrado menos x mais ln de y. Isso é igual a zero. Sendo assim, integrando dos dois lados, então a integral da derivada com respeito a x de x ao quadrado menos x mais ln de y dx, integrando com respeito a x, tá? É a integral de zero dx. Por definição de integral,
né? O que significa dizer que a integral de f com respeito a x é f grande? F grande. Isso é a mesma coisa que dizer que a derivada da f grande é igual a f pequeno. Se eu procuro a integral dessa função, eu estou procurando uma função que, quando derivada, resulta no que está aqui dentro, né? Mas o que está aqui dentro é uma derivada. Derivada de quem? X ao quadrado menos x mais ln. Concluímos, então, que essa integral é precisamente x ao quadrado menos x mais ln de y, né? Porque quando eu derivo x ao quadrado menos x mais ln de y, quem que eu vou obter? A derivada com respeito a x disso, que é o que está aqui no integrando, né? Beleza, então nós já temos o resultado da integral do lado esquerdo. Já para a integral de zero, nós sabemos que trata-se de uma constante. Então nós temos aqui que essa expressão nos retorna de maneira implícita a solução geral da equação diferencial ordinária, tá? Para cada valor de c, y é uma função que, atendendo a essa igualdade, atenderá também a EDO. Nesse caso aqui, felizmente, nós conseguimos explicitar a função y da seguinte maneira, né? Vamos isolar aqui. ln de y vai ser o mesmo que menos x ao quadrado mais x mais uma constante. E aplicando a exponencial dos dois lados, nós teremos y igual e elevado a menos x ao quadrado mais x mais uma constante, que é a mesma coisa aqui que multiplicar por e elevado a c, né? Reserva a base, somos expoentes, o expoente fica menos x quadrado mais x mais c. Como e elevado a c é por si só uma constante, isso é a mesma coisa que uma constante k que multiplica e elevado a menos x ao quadrado mais x. Então aqui nós temos a solução explicitada, né? Y igual k vezes e a menos x ao quadrado mais x é a solução da EDO, solução geral. Para cada valor da constante k, nós temos uma solução. Mas nosso objetivo é resolver o PVI, né? Então, dentre todas as soluções, eu quero aquela que atende a essa restrição. Y de 1 vale menos 2. Então, eu volto lá na nossa solução geral. E como nós queremos y de 1 igual a menos 2, menos 2 tem que ser, no caso, y de 1, tá? Vou colocar no lugar de x o valor menos 1. K vezes e elevado a menos 1 ao quadrado menos 1. Que é a mesma coisa que dizer que menos 2 é k vezes e elevado a menos 1 ao quadrado é 1. Então, menos 1 ao quadrado é menos 1. Tá? Opa! Aqui o sinal é de mais, né? Então não é menos, é um mais. Então fica menos 1 mais 1. E nós teremos menos 2 igual a k vezes e elevado a zero, que é o k. Conclusão, a solução do PVI é y igual a menos 2 e elevado a menos x ao quadrado mais x. Tá? Então essa função, além de satisfazer a equação diferencial ordinária, ela passa pelo ponto 1 menos 2. Quando x vale 1, ela vale menos 2. Tá? Uma maneira mais rápida de se resolver essa EDO é a seguinte. Vamos reescrevê-la aqui. A EDO era qual mesmo? Y' igual 1 menos 2x vezes y, né? Se eu passo para a forma diferencial, escrevo dy dx, tá? E aqui eu cometo o abuso de fazer de conta que isso aqui é uma fração.
e multiplico os dois lados por dx, nós teríamos dy igual 1 menos 2x y dx. E dividindo tudo por y, nós teríamos 1 sobre y dy igual 1 menos 2x dx. Eu ressalto que aqui a gente está fazendo uma coisa que é só para ilustrar uma maneira mais fácil de se chegar ao resultado. Mas, tecnicamente, multiplicar por dx aqui é incorreto, tá? Agora, nós cometemos outro deslize, mas que convenientemente nos leva para o resultado. Eu vou integrar com respeito a y desse lado, com respeito a x desse lado. Tá? Integral de 1 sobre y dy é ln de y. Integral de 1 menos 2x dx, x menos x ao quadrado, mais uma constante. E a gente chega precisamente na solução que tínhamos obtido, né? E elevado a x menos x ao quadrado, vezes e elevado a c, que é uma constante, e elevado a menos x ao quadrado mais x. Então, o nome equações separáveis se dá justamente pelo fato de que as equações separáveis nos permitem colocar na forma diferencial, né, tudo que tem x de um lado, tudo que tem y do outro. E esse métodozinho aqui de integrar dos dois lados sempre vai funcionar. Mas vai funcionar por quê? Vamos avaliar aqui o que acontece no caso geral. O caso geral é uma função em x mais uma função em y que multiplica a derivada de y com respeito a x igual a zero. Admita que existe uma função h1 de x. Vamos fazer melhor. Existem h1 de x e h2 de y, funções satisfazendo. Derivada com respeito a x da h1 vai coincidir com a m de x. E a derivada com respeito a y da h2 vai coincidir com n de y. Tá? Em particular, isso aqui implica que se eu derivo com respeito a x, h2 de y de x, uma composição, se eu aplico a regra da cadeia, fica derivada da de fora, derivada com respeito a y da função h2 aplicada na de dentro, vezes derivada da de dentro, ou seja, derivada com respeito a x da função y. Que é a mesma coisa aqui, derivada da de fora, h2' aplicada na de dentro, vezes derivada da de dentro. Tá? Mas quem que nós estamos assumindo ser a derivada de h2? A própria n, né? Então isso aqui se torna n de y vezes y' dy dx. Ou seja, eu consigo escrever a função m como a derivada de h1 com respeito a x e essa segunda parcela como a derivada de h2 de y com respeito a x. Então eu posso reescrever a nossa EDO. Perceba que é exatamente os mesmos passos que eu adotei no exemplo resolvido no início do vídeo, tá? Então posso reescrever m de x mais n de y dy dx igual a zero, como o lado esquerdo sendo a derivada com respeito a x de h1 de x mais h2 de y. Derivada da soma é soma das derivadas, né? Igual a zero. E integrando dos dois lados, a integral com respeito a x de h1 de x mais h2 de y dx vai ser a integral de zero dx. Integral da derivada é a função que está sendo, aqui dentro de parênteses, está sendo derivada. Então nós concluímos que
h1 de x mais h2 de y igual integral de zero, uma constante, nos fornece a solução geral da EDO implicitamente, tá? Solução geral fornecida implicitamente. Ou seja, no frigir dos ovos, o que a gente precisa para encontrar a solução? Só da integral de m de x com respeito a d, com respeito a x, que é h1, e da integral de n de y com respeito a y, que é h2. Por isso que aquele método de colocar na forma diferencial e integrar um com respeito a x, integrar o outro lado com respeito a y, funciona, né? Porque coincide com o que a gente vai obter aqui, resolvendo a EDO da maneira tecnicamente correta, tá? Ressalto, mais uma vez, que aqui nem sempre nós poderemos explicitar y como função de x, tá? Pode acontecer de a relação, a igualdade, nos fornecer indiretamente a função y. Ou seja, eu sei que a solução atende essa igualdade aqui, mas eu não sei necessariamente explicitar a y em função de x, tá bom? Espero que isso ajude vocês, tenham todos bons estudos, um abraço e até mais.